tá? E vamos ao que me interessa. Beleza. Estão vendo? Conseguem ver? Sim. Ah, maravilha, então. Vamos responder. Bom, aqui vou colocar no modo Apresentation. Eu já coloquei o PDF desse PowerPoint. Meu microfone tá vivo. Eu já coloquei ele. Deixa eu pegar aqui, eu anotei. Da parte da coluna cervical, esse daqui que está aparecendo agora, que é o começo, tá na unidade 3, no encontro 12, no momento da aula. E o de coluna lombar ou lombosacra, né, que nem alguns setores se referem, está na unidade 4, encontro 13. Sempre no momento da aula. E o vídeo que vai ser gravado dessa aula também vai ser no mesmo que está a coluna lombar, tá? Unidade 4, encontro 13. Vou pedir só para lembrar vocês de deixar a câmera fechada, tá? Para assim vocês não precisam. Eu não preciso que vocês. Eu sei que vocês estão me ouvindo. O que vocês têm mais é que me ouvir e acompanhar os slides mesmo, tá? Bom, então a gente vai falar os dois protocolos, né? Protocolo de coluna cervical e lombar. Já estou ajeitando aqui, achando um espaço. Os dois últimos protocolos que vão, né, cair na prova. Opa. Opa. Então, para quem entrou agora, vou começar dando sorte. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim. Tudo bem, então. Bom. Opa, mais uma pessoa. E vamos que vamos. Bom, então, tem um pessoal aqui me perguntando pelo WhatsApp dia da prova. O dia da prova, no de vocês, é dia 19 de junho, tá? Vai ser o mesmo esquema da B1. No dia a gente vai deixar, eu vou colocar o slide, provavelmente eu coloque o PowerPoint, o link PowerPoint, o link da prova, lá no encontro 1 também, igual foi a B1, só que aí eu vou colocar lá, escrito prova B2 oficial aqui, clique aqui, e aí vai remanejar. Mas se vocês fizerem com atenção esse questionário e as atividades extras, vocês conseguem vocês ficam estudados para a prova. Se fizer com atenção, né? Não só pela pontuação, mas se fizer com atenção, já vai ficar praticamente estudado, porque o questionário eu faço com base na aula mesmo, né? Com base nas aulas, com base em tudo que eu já dei, tá? Então, não tem muito segredo. Dessa vez está um pouco mais fácil. É só fazer os questionários com atenção. Hoje eu vou dar essa última parte, né, do questionário lá, que é a parte de coluna cervical e lombar.
Eu praticamente eu acho que esse é um dos, depois do crânio, é um dos mais simples, assim, de fazer, porque não tem contraste, né? A parte óssea já se autocontrasta, então facilita, tá? Depois eu vou mandar para os representantes a data e as coisas que caem especificamente na prova, tá? E eu vou montar ela essa semana ainda, quase na semana da prova mesmo. Porque é digital, né? Não precisa imprimir, então eu não preciso ficar fazendo tão antes. Bom, então a gente vamos começar, né? Protocolo de coluna cervical. Então, o que a gente, né, quer estudar num protocolo de coluna cervical, né? Quais são as indicações clínicas ou as hipóteses diagnósticas de coluna cervical? Principalmente traumas da região, né? Então, a pessoa que caiu, traumatizou a coluna cervical, diagnosticar hérnia de disco, os osteófitos ou bico de papagaio, né? Que dá bem no corpo da vértebra, escolioses, que é quando a pessoa tem uma tortuosidade, e degeneração dos discos. Para ser bem sincera, essa indicação clínica, ou hipótese diagnóstica, serve tanto para a coluna cervical quanto para a lombar. Mas lá embaixo eu coloquei ela repetida, tá? Mesmo sendo as mesmas. Eu podia deixar só em uma, mas eu gosto sempre de colocar. Então, isso daqui são os principais fatores que fazem uma pessoa ir fazer tomografia de coluna cervical, né? É claro, por conta da hérnia, o paciente vai relatar determinados sintomas, né? No caso da hérnia aqui, é normal a gente ver o paciente relatar que ele está com dor na região cervical, né? Que a gente chama de cervicociatalgia. Cervicalgia, né? Que é dor na região do pescoço. E cervicociatalgia é quando a pessoa sente dor na região pescoço aqui, que é a região cervical, né? E formigamento dos braços, tá? Então, aqui o paciente vai sentir a cervicalgia ou meu Deus, birosca. Cervicalgia, que é apenas a dor da região cervical, cervicalgia. E a gente vai ter a cervicociatalgia, que é essa dor que ela se ramifica, ela vai causar dor nos braços e também uma certa dormência, tá? Então, a hernia de disco ela vai causar esses dois sintomas, né? Cervicalgia ou cervicociatalgia. Vai depender muito do, do nível que a hérnia tá, né? Em qual das articulações ali, dos espaços entre as vértebras cervicais que ela vai estar e causando, né? É claro, não só a hérnia de disco vai causar isso, às vezes bico de papagaio, a degeneração do disco, tudo junto, né? Eles acabam com o tempo, né? Geralmente acaba acontecendo, a gente faz parte do envelhecer, isso vai acontecendo e aí acaba causando dores, né? Então, degeneração do disco, com a degeneração do disco, às vezes alguma hérnia também, osteófitos, escoliose, e aí isso daí acaba causando dores, né? Compressão radicular, que a gente fala, né? Compressão dos ramos nervosos. Opa, ativo mudo. Radicular. Que é das radículas, que é essas raízes nervosas que saem pela parte do pedículo ali da coluna, né? Aquele espaço que tem entre uma vértebra e outra, que é para poder ter a passagem dos nervos para os braços, pernas, né? No caso da lombar, que a gente vai ver,
e ela acaba causando isso, né? Bom, então a gente vai ter essas como as principais indicações. No começo eu comentei com você dessa aula que eu comentei com vocês que é um exame simples, porque a gente não tem ele como rotina, não é rotina usar, como que fala? Meios de contraste na coluna. Não é rotina. Mas se a pessoa aparecer com uma suspeita de algum tumor, alguma metástase óssea que esteja na região da coluna, aí sim, aí é necessário o uso de meio de contraste. Mas aí meio de contraste endovenoso para ter certeza se realmente é isso. E aí mas aí o resto vai seguir igual o que eu vou passar para vocês, tá? A única coisa é que se for uma suspeita de tumor, vai ter a injeção de contraste, mas é muito específico. Então, no caso da coluna, a gente vai posicionar, no caso da coluna cervical, a gente vai posicionar o paciente igual a gente posiciona para crânio. É o mesmo posicionamento, tá? Só que na hora que a gente vai fazer o scout é que vai fazer a diferença. Então, a gente usa as mesmas referências, né? Alguns locais pode ser que desça um pouco e pegue realmente a região aqui da cervical. Mas nos livros um outro livro que eu tenho aqui de radiologia e num site de aula que eu consigo algumas imagens, né? E conteúdos, ele está colocando como posicionamento igual o do crânio, tá? Então, as mesmas linhas, só que na hora de fazer o scout é que a gente vai diferenciar, tá? No caso do exame de coluna cervical, a gente vai fazer 2 scouts, um em AP e um em perfil, tá? Então, a gente vai fazer 2 scouts, 2 escanogramas, um em perfil e um de frente. Cada um vai ter a sua função, beleza? Eu já explico por quê. A região dos cortes na tomografia da coluna cervical, no protocolo de coluna cervical. Geralmente, se não vier nada indicado, ou seja, se o médico não escreve, por exemplo, esse paciente está referindo dor, eu quero que investigue da C2 até a C7, a gente vai sempre fazer cortes nesses espaços discais, entre C4 e C5, C5 e C6, e C6 e C7, tá? A gente sempre vai fazer esse espaço. Quando, né, não for especificado. Não, faça da C2 até a C5 e C6. O que acontece, às vezes, de vir marcadinho, bonitinho, com os espaços. Se a pessoa, às vezes, está reclamando de dor, né, de cervicociatalgia, cervicalgia, o que pode acontecer, né? Como a gente ainda não sabe exatamente em que espaço vai estar, então o pessoal acaba fazendo esse de rotina, tá? Então, quando não vem especificado na ficha, no pedido médico do paciente, a gente faz esses 3 espaços de rotina, né? Então, a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês, a gente vai programar os cortes para cada espaço. Porém, se a pessoa chega no hospital ali para nós e ela sofreu um trauma, ou seja, ela caiu de costas, machucou, sofreu um acidente muito feio e tem uma suspeita de trauma na região cervical, aí a gente vai usar um outro método. Aí a gente já vai fazer, aí mais indicado aí para uma tomografia de alta resolução, onde a gente vai fazer a programação em bloco, que é quando a gente puxa aquele triângulo começando de um ponto a outro, né? E aí, nesse caso, quando é assim, a gente vai colocar, iniciando
aqui no osso occipital até a T1, até a torácica 1, tá? Até a vértebra da torácica 1. Porque como a gente quer ver, aí como é um trauma, a gente não sabe onde está. E é necessário fazer o corte do osso occipital até o aparecimento da primeira vértebra torácica, tá? A espessura dos cortes de 2 a 3 milímetros. Espera que eu vou espirrar. Desculpa. Então, a espessura dos cortes é fina, porque a região é pequena, né? Os corpos vertebrais são pequenos em relação às outras vértebras, né? Em relação a toda a região vertebral, da coluna vertebral humana, a cervical é a que tem os menores corpos, os menores processos, então é pequenininha, não adianta fazer corte grosso, senão você perde, né? De rotina, né? No caso da rotina aqui desses espaços, um corte de 2, no máximo 3 milímetros. O melhor mesmo é quanto mais fino, melhor, tá? Eu fui dando uma averiguada em tudo quanto é livro, site de radiologia, e em alguns eles até falam para fazer, mesmo na rotina, quando a gente vai cortar só esses espaços aqui, cortar 1 centímetro. Mas aí vai depender do serviço, né? Aí é uma coisa muito específica. Se fizer esses 3 espaços cortando 2 milímetros, cortes de 2 milímetros, no máximo 3, né? Já tá bom. O campo de visão, o FOV, 12 centímetros, né? Por que 12 centímetros? Porque eu não quero estudar o pescoço todo da pessoa. Eu vou ter um foco, eu vou ter uma concentração. A gente vai ver isso também na lombar, porque a lombar ela está na região que começa no abdômen e termina mais ou menos na região da pelve. Só que eu não quero ver os outros órgãos. A gente vai ver que o FOV, né, o campo de visão para as colunas, geralmente elas são menores, porque aí ele vai focar realmente só naquele espaço onde está a vértebra, as vértebras, os músculos que estão que circundam, né, que são adjacentes às vértebras. Técnica sugerida, 120 kV, 120 MA, né? É sugestão, como eu já falei para vocês, cada aparelho já vem com isso programado, uma base, né, para uma pessoa de estatura média e físico de porte médio. Então, depois da pessoa, se a gente tem a necessidade, a gente edita, senão a gente deixa como tá. Quantidade de cortes. Coloquei 24 aqui, mas às vezes a gente acaba fazendo um pouco menos, tá? Porque a gente acaba fazendo uns 5 a 6 cortes a cada espaço, né? A gente vai ter cerca de 24 a 30 cortes quando a gente faz esse em bloco. Então, por isso que eu coloquei 24, né? 24, quase 30, quase 30 cortes quando a gente faz esse em bloco. Porque aí, quando corta em bloco, quando programa o corte em bloco, aí a gente vai ter que usar 1 milímetro de espessura. E aí vai dar mais cortes, né? Então, tem uma chance. Mas se fizer no mínimo, pelo menos 24 cortes, já é o suficiente, tá? Os algoritmos de reconstrução, né? Ou a janela, né? Como a gente sempre comenta. No caso da coluna, a gente, no geral, não é todo equipamento que vai ter como chama? Alguns aparelhos de tomografia, eles têm uma janela, um algoritmo de reconstrução que se chama SPINE, S-P-I-N-E, SPINE, que é para ver espinha, que ele vai dar, ele tem níveis de janela, né, WL, WW, para dar ênfase nos ramos nervosos e e nas radículas, nas pequenas raízes nervosas que saem ali. Mas se, no caso, não tiver, pode ser usado, não tiver esse algoritmo, essa janela especial só para a parte
radícula, raízes nervosas e ramos nervosos, né? Que saem pela coluna para dar o movimento, né? São os ramos da medula. Você pode usar o standard, como eu coloquei aqui na aula, tá? Eu até deixei standard mesmo, porque atualmente a maior parte dos aparelhos de tomografia vão utilizar ele. São os mais antigos, aqueles terceira geração, que às vezes tinha essa janela spine, que é para ver essa parte. Ah, professora, mas e se eu estiver estagiando, estou lá estagiando, trabalhando numa tomografia, e eu encontro, em vez do standard, aparece essa spine. Aí usa a de espinha, que essa ela é especial, ela já você não vai precisar ter que ficar alterando os níveis de janela. Se tiver, usa ela. Se não, usa o standard com os valores da tabelinha que eu vou mostrar, tá? E a outra janela é osso. Isso tem todas, isso é tranquilo, tá? Então, a gente vai usar o standard, né? Caso não tenha de espinha, para ver medula, especialmente, né? Então, a gente vai usar ela, a spine, para ver essa parte, seria partes moles, né? Porque as raízes nervosas vão ser partes moles. Ou o standard, caso não tenha ela, o standard com os valores específicos que eu vou passar. E a outra é a de bone, que é para visualização da janela óssea, da parte óssea, né? Para poder identificar o trauma, para poder ver onde estão os osteófitos, que é o famoso bico, o nome técnico para bico de papagaio, né? Entre outros. Aí, aqui, eu coloquei essa imagem, que é o seguinte. No começo ali, eu comentei que a gente faz 2 scouts. Um na frente, no AP, e o outro no perfil. O que acontece? A gente faz sempre, tanto na coluna cervical, quanto lombar, quanto até a torácica, quando tem a necessidade, né? De fazer um em AP, para a gente poder fazer a contagem das vértebras, tá? Para fazer a contagem das vértebras. Então, o que acontece? A gente usa... Não que a gente não vá fazer a contagem no scout do perfil, a gente até consegue, mas a gente precisa fazer um scout aqui assim no AP, porque se a pessoa tiver alguma tortuosidade, então uma escoliose, principalmente na região lombar, né, por uma postura, ou às vezes uma escoliose de nascença, né, que é quando escoliose, para quem não lembra, é quando a gente está vendo uma radiografia assim, em AP, né, de frente do paciente, e em vez de ele estar retinho assim, ele faz um S. Tipo, em vez dessa coluna estar reta, ela estaria fazendo um S, né? Ela estaria toda torta, ou às vezes não precisa ser tão torta, mas ela tem alguma tortuosidade, né? Então ela não vai estar reta assim. Você vai perceber que eles estão fora desse eixo vertical, tá? Então a gente tem esse scout em AP, né? Ou 0 graus, que nem eu coloco ali nas aulas sempre. Ele serve para isso, para facilitar a contagem das vértebras e também ver se ele não tem nenhuma escoliose, né? Então, ele para a gente ver. O scout de perfil, a gente vai usar também para fazer a contagem, mas ele vai ser usado para a gente poder fazer a programação. Então, a gente vai fazer a programação do exame pelo perfil, tá? A gente vai colocar os cortes aqui no perfil. E a gente também usa para contar, ver se não tem nenhuma degeneração discal, fica mais fácil também para ver se tem algum osteófito, né? Então, é claro, nem todos os pacientes vão aparecer com esse pescoço lindo, alongado e retilíneo. Tem gente que às vezes é um pouco mais velha ou tem algum tipo de vida que essas vértebras estão tudo já encostando uma na outra. Já não tem mais, já teve degeneração discal, tem hérnia, tá?
E por que eu estou focando também mais na cervical e na lombar? Porque são as duas que têm mais movimento, são as duas onde a gente consegue identificar melhor esse tipo de essas doenças. Na torácica, ela não vai aparecer essas indicações clínicas que eu citei. Ela vai aparecer escoliose. Natália, Vai ter hérnia. Oi? Vê se Alguém eu acho falou? que a Beth tá tentando entrar e não tá conseguindo. Ah, tá. Fala para tentar de novo, porque geralmente quando alguém entra, faz um sonzinho para mim falando que tem gente a entrar. Beleza, obrigada. Né? E aí, então o que acontece? A gente usa para. Na vida real, a gente não vai encontrar esses pescoços maravilhosos em bom estado. Porque se a pessoa estiver com um pescoço desse, ela nem precisa fazer, né? Vai estar tudo em ordem. Geralmente a pessoa vai estar. Esse espaço bonito aqui quase não existe mais, né? Então ocorreu uma degeneração dos discos intervertebrais, ou se não, por algum motivo ela está comprimindo, criando a hérnia, né? As hérnias discais e por aí vai, né? Aí começa a ter os vários problemas, abaulamento, protusão, os vários níveis da hérnia. E aí é onde vai pinçando, vai apertando essas raízes nervosas, vai dando todas essas dores, formigamento e afins. Mas é nesse daqui, é no perfil que a gente vai fazer os cortes, vai colocar os cortes, né? Vai programar os cortes. Então a gente consegue ver dos dois. Geralmente, quando a gente vai contar a coluna, né, as vértebras, para ter certeza que a pessoa tem as 7, não tem uma a mais, não tem uma a menos, porque sim, existem umas variações anatômicas, principalmente na região lombar, onde a pessoa tem uma vértebra a mais. Geralmente, essa vértebra a mais, ela aparece aqui, ó, entre a última e é como se fosse uma vértebra de transição. Então, ela está sempre aqui nessa daí. Acontece mais na lombar, tá? Acontece mais na lombar. Aí a pessoa vai ter 34 vértebras e não 33. E o pescoço é mais raro, tá? Então a dica é conta de baixo para cima. Porque, ó, aqui, ó, T1, que é a torácica 1, C7, C6, C5, C4, C3, C2. Eu até fiz o formato aqui do dente, do axis e atlas, tá? Então, aqui também. Aqui no caso, a 1 e a 2, ela tá mais. Ela foi acabou ocorrendo uma sobreposição do osso occipital desse paciente. Então, ele acaba. As duas ficaram aqui, né? 1 e 2. Coloquei uma do lado da outra, mas tá uma embaixo da outra. Aí 3, 4, 5, 6, 7, T1. A T1 ela sempre vai ficar praticamente na altura aqui da clavícula, tá? A T1 ela fica bem na altura da clavícula. Então, quando a gente tira a radiografia, onde tiver a clavícula, já posteriormente, é a torácica 1, a vértebra torácica, a primeira torácica. E aí, aqui está o planejamento, né? O planejamento de cortes da rotina. Como eu comentei com vocês, a gente vai fazer cortes dos espaços, então a gente vai colocar um conjunto de linhas, né? E vai cortando os espacinhos. Então, eu coloquei os 3 espaços, né? O C4, C5, C5, C6, C6, C7, né? Como eu comentei. Quando não tem nenhuma especificação, a gente faz só desses 3 últimos espaços. Por quê? Porque é onde aparece a hérnia, onde aparece degeneração discal, entre outros. Mas se a pessoa tiver uma suspeita de trauma nessa região, e aí ela foi fazer a tomografia dela em de alta resolução, uma tomografia de alta resolução, a gente vai colocar, né, pro aparelho, que ele tem que começar cortando aqui no osso occipital, tá? Pode ser até um pouquinho mais para baixo, eu peguei muito, podia ser um pouco mais para baixo.
até aparecer a T1. Então, do osso occipital até a T1. Como eu sempre falo, é melhor pegar mais imagem do que menos, tá? Mas é que aqui eu coloquei muito, podia ser aqui, ó. Podia ter sido aqui. Estaria pegando o occipital do mesmo jeito. Mas é só para vocês entenderem a diferença, né? Para poder saber que tem uma diferença visual do bloco e o do, como chama? E dos cortinhos, do corte a corte. Tem paciente que às vezes a gente tem que fazer esses cortes aqui em mais, porque ele aparece, o médico dele pede da C2 até a C7. Aí você faz todos os espaços. C2, C3, C3, C4, C4, C5, C6, C7 até a 7, tá? Bom, vocês sabem que esse C que eu falo é cervical e o número é o número da vértebra, né? Então, C5. Então, cervical 5, né? A quinta vértebra cervical. T de torácica e L de lombar, tá? Então, a gente vai ter essas características. Aí, aqui é uma imagem, né? A imagem do primeiro corte. Então, quando corta aí aqui, ó, isso daqui é o Atlas, que é a primeira vértebra cervical. Na verdade, é a primeira vértebra de todas na coluna, né? Que é o Atlas. E aqui, provavelmente, ó, essa pontinha branca é a pontinha do dente do C2, né? Do axis, que ele vai, se a gente continuar a cortar, ele vai aparecer bem aqui. E aqui é um corte da última vértebra, né? Geralmente, pelo formato aqui, esse corpo meio triangular, tá com cara de ser a T1, tá? Tem locais que vão cortando, mesmo pedindo espaço da C7, o que acontece? A pessoa faz alguns cortes a mais da C7 e pega um pouco da T1 também, porque às vezes a pessoa tem essa continuação da hérnia, tá? Aqui, ó, esse buraco aqui é a traqueia já, porque ele tá bem aqui na altura da garganta, tá? A C7 e a T1, como elas estão aqui bem na altura da clavícula, tá praticamente aqui próximo da fúrcula, né? Então aqui é traqueia, esse buraco aqui é a traqueia. Traqueia. Aí a gente tem o corpo da vértebra, os processos... Agora eu esqueci o nome. O espinhoso aqui atrás e os... Ai, esqueci o nome. Processo transverso? Isso, obrigado. Processo transverso. Obrigado. Obrigado, Lorival. Isso, processo transverso e o espinhoso aqui atrás, tá? E aqui, ó, não dá muito bem para ver, porque, no caso, essa imagem, ela é uma imagem com uma... Essas duas, elas são duas imagens que estão com a janela de osso, tá? As duas imagens, elas estão com a janela de osso, para ossos. Pode ver que o osso está bem branquinho, com os contornos bem bonitinho e a parte mole está meio opaca. Então, é a parte de osso. Assim como vocês, assim como eu, vocês também tiveram dificuldade de encontrar, né, imagens para para o trabalho de vocês. É muito difícil mesmo, gente, conseguir imagem. Porque, infelizmente, o pessoal não vai ficar colocando imagem de exame de paciente, né, na internet. Eles podiam simplesmente cortar ou tirar o nome, mas a preguiça de fazer uma edição é muito grande do povo. Se eu tivesse um uso, eu até fotografava, sem problema. Então, a gente vai para a parte da documentação, tá? Então, a gente faz, né, primeira imagem, última imagem. É claro, depois que a gente faz todos esses cortes, a imagem, o exame, né, as imagens vão ficar salvas, e aí a gente vai aplicar as duas
as duas janelas, né? A janela de parênquima, né? Ou de partes moles, que é o standard. E aí, no caso, como eu comentei com vocês, ela vai ter um valor diferenciado, tá? No caso aqui, ela vai no WL para ver a parte mole na coluna, a gente vai usar 30. Opa. Não, calma. Ué, isso, ela foi. Então, a gente vai usar 30 com 180, porque aí, esses valores, ele vai dar uma ênfase específica, não em qualquer parênquima, não em qualquer parte mole, mas nas partes moles, na parte dos ramos nervosos, da parte de medula, tá? Ele vai dar uma ênfase especial. E o do osso, que é de 200 e 2.000, né? Tem um valor aproximado das outras vezes que a gente usa os ossos, mas ele também tem um valor diferenciado aí para conseguir ver algum osteófito, alguma degeneração também da própria vértebra, tá? Que isso às vezes acaba causando outras doenças. E aí a gente vai imprimir 2 filmes, ou, né, quando a gente fala filme, é uma forma genérica, né? Pode ser o filme radiológico, lá, aquele 35 por 43, o maiorzão. Como fala? Ou senão aquele papel especial. Entenda como filme aquilo ali também, tá? Mesmo aquele papel bonito, encerado, tipo revista, que eles usam grandão para imprimir, é considerado um filme. Você está imprimindo as imagens em algum local, tá? E aí a gente vai colocar o Scout. O Scout aqui é o perfil que a gente vai pôr, tá? O perfil, mais 24 imagens. Eu coloquei a quantidade de imagens na qual eu sempre realizei os exames. Desde a época que eu estagiava na faculdade, na pós, o tempo que depois eu fiquei trabalhando um tempo. Eu sempre vejo o pessoal colocando o Scout mais 24 imagens. Naquele livro que eu passei para vocês no comecinho do semestre, se vocês forem lá ver a configuração da documentação que ele está citando, ele está falando para colocar 20 imagens em um filme, que é essa configuração, vai estar aparecendo isso lá. Configuração do filme, 20 por 1, ou seja, 20 imagens em uma. Mas, na maior parte dos lugares, eles acabam colocando 24 imagens. Na verdade, acaba sendo 23, né? Porque a primeira vai ser sempre o Scout, e as outras 23 o exame. E aí vai fazer um de janela óssea e um de partes moles, tá? Claro, se no caso algum dia vocês forem estagiar ou trabalhar e eles pedirem essa configuração, coloquem essa configuração, não tem problema, tá? Porque como a coluna cervical, apesar de ela ter... vai ter cerca de 6 espaços para a gente fazer, né, o exame, ela acaba não gerando muitas imagens, né? Diferente, por exemplo, de uma coluna da região torácica, quando tem o caso de a gente fazer, que não é muito comum. Geralmente a pessoa, quando ela vai fazer, por exemplo, coluna torácica, região torácica das vértebras, né? Ou para ver estudo de escoliose, porque provavelmente futuramente a pessoa vai fazer uma cirurgia para fazer aquela retificação, né? Para deixar ela toda retinha, ou se não a pessoa, infelizmente, tem alguma suspeita de tumor ósseo, metástase óssea. Por quê? Porque a nossa coluna, a região torácica da coluna da vértebra humana, ela não tem muito movimento. Ela é meio estática. O único movimento que ela faz é acompanhar no máximo as costelas, né? Ajudar a costela a se expandir e se contrair na respiração. Mas de resto, ela sempre está no mesmo movimento, mesmo formato.
Agora, quando a gente vê a cervical, por exemplo, que é essa que a gente está estudando, ou a lombar, não. Pô, a cervical a gente tem escoliose, né? A pessoa que fica muito com a cabeça muito dobrada para frente, ou no caso da lombar, má postura. Então, por conta de má postura ou outros, né? Por conta da má postura, acaba causando aquelas indicações clínicas. E aí a gente vai ter muito mais achados na coluna cervical e na lombar do que na torácica, tá? Por isso que eu dou foco na torácica, na cervical e na lombar. Da torácica, às vezes eu falo um pouco, mostro uma imagem ou outra, mas não tem tanta necessidade. Então, a gente vai ter essas características. E aí, vai imprimir 2 filmes, um de cada. Vou colocar aqui também, perfil. Isso na impressão, na documentação que a gente fala, né? Já, é claro, no CDzinho que a gente grava para mandar junto com o laudo, os filmes e tudo mais, aí vai os dois scouts. Aí você pode pôr, a pessoa vai ver todo o exame todo, né? Os 2 scouts, o perfil, o outro, com a contagem e tudo mais. Antes de partir para a lombar, alguém tem dúvida? Fazer alguma consideração, alguma... Nope. Natália, Oi. para contar, a gente tem que contar as vértebras no perfil, né? A gente consegue contar nos 2, mas o certo é contar nos 2, tanto no AP quanto no perfil. Mas a gente tem que fazer o AP por conta para ver se não tem nenhuma tortuosidade. E às vezes no AP também a gente consegue contar também, às vezes dependendo da região, né? A cervical ela não é tão boa para contar no AP, ela é melhor para contar na cervical. Mas é sempre bom fazer, sempre é interessante fazer os 2, porque às vezes a pessoa ela tem um pescoço muito encolhido, então é sempre bom tentar contar nas 2, para ver se tá dando 7 nas 2, né? Ok. Professora, Oi. por que tem que fazer essas contagens aí das vértebras na cervical? Porque não só na cervical, mas na lombar também, tá? Por causa do seguinte, existem pessoas que têm uma variação anatômica e a pessoa acaba nascendo com uma vértebra a mais, tá? Ou na região cervical, ou na região lombar, ou às vezes até mesmo na torácica. Geralmente, a pessoa acaba tendo ou uma 8ª cervical, ou uma 6ª lombar, né? Vou mostrar para vocês. E é uma variação anatômica. Então, o que acontece? Na hora que você vai programar lá os cortezinhos bonitinhos, que nesse aqui, se você não tiver contado direito, né, ou não contar, só ir direto você acaba esquecendo de fazer cortes numa determinada região que é onde às vezes está dando problema, onde está tendo uma compressão radicular. Então, sempre tem que contar as vértebras. Você não precisa colocar... Aqui eu coloquei o númerozinho para vocês verem bonitinho, mas a gente tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5... não, deu 7, então tá bom. Não, peraí. Eu tô contando daqui até aqui, tá dando uma a mais. Tem gente que pode ser que tenha uma a mais, elas sejam mais finas e acaba tendo uma a mais. Então tem que contar porque existe a chance da variação anatômica e a pessoa ter uma vértebra a mais. E o pessoal às vezes acaba chamando de vértebra de transição, tá? Ô, Não Natália, Oi. e pode acontecer ao contrário de faltar vértebra? Pode também. Pode A também, de variação repente, pode ser variação nesse sentido assim. também? Pode ocorrer também uma variação ao contrário, a pessoa ter uma a menos. Então, por isso que a gente tem sempre que constar. Porque como a gente vai ter que fazer... Porque o que acontece? O que a gente faz na tomografia, no protocolo de coluna, é fazer cortes nesse espaço aqui, ó. A gente vai cortar isso daqui.
A gente vai estudar, porque o problema na coluna, seja a cervical, a lombar ou a torácica, é o espaço entre a vértebra anterior e a próxima vértebra. Ou o disco vai sofrer algum achatamento, ou ele está degenerado, e isso vai trazer problemas, vai trazer dor para a pessoa. Então, a gente tem que contar, porque eu vou ter que fazer o estudo desse espaço articular, né? Então, a gente tem que contar direitinho para não esquecer de fazer o corte em nenhum. Tá? Então, pode... E aí, a gente tem que contar para isso, para saber se a pessoa tem a mais, a menos, se está tudo normal, né? Ver se a pessoa não tem nenhuma tortuosidade, não tem, às vezes, alguma lesão também. Então, a gente sempre faz os 2 scouts, tá? E conta nos 2 também. Porque, às vezes, tem paciente que você não consegue contar muito bem no AP. O scout da frente, às vezes, a pessoa não está muito bem. Você consegue ver uma tortuosidade, o que dificulta na contagem. E, às vezes, na perfil, ela fica melhor. Então, sempre tira os 2, porque um vai complementar o outro, tá? No perfil fica mais fácil contar. Sim, a perfil fica mais fácil. A perfil é sempre mais fácil de contar, mas às vezes tem. A perfil é mais fácil de contar, mas você precisa dessa daqui para mandar junto com as outras imagens. Se tiver uma tortuosidade aqui, né, uma escoliose, só vai aparecer nesse AP, não vai aparecer aqui. Tá. Entendi. Então qualquer parte da região da vértebra, até mesmo quando a gente faz coluna torácica, a gente também faz o scout em AP e o scout em perfil. Principalmente inclusive na torácica, que é onde aparece a escoliose, né? Que é uma anomalia, uma deformidade. Vou parar. Aí na lombar, né? A lombar, como eu comentei com vocês no começo, a gente vai ter quando se trata de protocolo de tomografia, né? Protocolo de tomografia assim de rotina, né? De cervical e lombar, né? A gente elas sempre vão ter praticamente as mesmas indicações clínicas ou hipóteses diagnósticas, tá? De rotina. Então, trauma, hérnia, bico de papagaio, né? Que é o osteófitos, que é o nome técnico. Escoliose, que é essa tortuosidade, né? Que a gente só consegue ver no Scouting AP. E degenerações dos discos, que às vezes está muito ligado à própria hérnia, tá? Ele acaba criando a própria hérnia. Então, uma coisa acaba juntando a outra, né? Eu falo que é a fome com a vontade de comer. Então, é complicado. Então, é um pouco complicado essa... Então, ali, eles acabam tendo a mesma, como que fala? Indicação clínica, né? Eles acabam tendo a mesma indicação clínica, só que a região estudada é diferente, tá? No caso, por exemplo, no caso da coluna lombar, né? A gente já vai posicionar ela muito parecido com o abdômen, né? Enquanto na cervical a gente vai colocar ambos em decúbito dorsal, mas na coluna cervical o que vai estar em direção ao aparelho vai ser a cabeça, igual crânio, igual face, tá? E no caso do posicionamento da coluna lombar, vai ser igual abdômen, é o pé que vai entrar primeiro, é ele que vai estar na direção do aparelho, tá? A gente vai fazer o posicionamento e as linhas similares ao do abdômen, tá? Só que a gente vai usar o do abdômen entre o total e o superior, tá? Porque, na verdade, o que acontece? As vértebras lombares, elas estão no meio termo. Elas têm a L1 e a L2 estão nessa região aqui. Deixa eu... Geralmente elas ficam mais ou menos aqui, ó. L1, aí L2,
Ela vai descendo. L3, L4, L5. Opa. Comi o R. O L, desculpa. L5, né? Ela vai estar assim, só que ela vai ser projetada lá para trás. E aqui o sacro. Né? Porque aqui, ó, vai estar os ossos da... Vão estar os Crista ossos ilíaca. da crista ilíaca, né? Os ossos do quadril. Os dois ossos do quadril. E o sacro fica aqui no meio, né? Unindo os dois. Com o cóccix. Então, uma vista posterior, né? Então, você tem que pegar um meio termo. Você não pode nem subir muito, que você vai começar a pegar muita torácica, e também você não pode descer muito e perder, né? Porque aí você vai acabar cortando L1. Então, o laser, no caso da coluna lombar, ela vai ser parecida com o de abdômen total, né? Ele vai ser parecido com a de abdômen total. Esse laser da vertical passa bem no meio do umbigo e o da horizontal, os 2 ou 3 dedos acima do umbigo. Ou se não, é simples, é só achar a crista ilíaca da pessoa e colocar bem na altura da crista ilíaca, um pouquinho acima, para ficar mais ou menos no meio da L2. Tem locais que vocês vão ver que eles colocam essa cruz, bem a cruz mesmo, bem aqui em cima do umbigo. Não está errado, porque ele vai estar no meio da L3, no meio do corpo da L3, né? A L3 fica mais ou menos na altura do nosso umbigo. Eles têm mais ou menos a mesma altura, estão mais ou menos próximos. Então, também não está errado, tá até que razoável também. Mas, em alguns lugares, é sempre bom subir um pouquinho, porque a gente precisa identificar a T12 aqui em cima. Para ter certeza, né, no scout, que eu tenho da S1, L5, L4, L3, L2, L1, T12. Ah, então tá tudo aqui, tá? Então é sempre bom pegar aquilo que eu falo sempre. Melhor pegar a imagem a mais, fazer um corte a mais, mas depois ele não servir para nada, do que não fazer o corte que você precisava, às vezes, que ia ajudar a identificar a região, tá? Aí, parecido com a coluna cervical, na coluna lombar, na rotina, a gente também vai ter a mesma característica. A gente vai fazer, se não vier nada especificado, a gente vai programar os cortes nesses espaços, entre L3 e L4, L4, L5 e L5, S1. Tá? Assim como no caso da cervical, a gente também vai fazer 2 scouts, lateral ou perfil, né? No dia a dia a gente usa perfil, mas o nome certo é lateral, que é o 90 graus, e o AP, que é a frente. Pelos mesmos motivos que a gente usa na cervical, para poder fazer a contagem das vértebras, ver se não tem nenhuma tortuosidade, uma escoliose na região lombar, tanto quanto na cervical, né? Porque hoje em dia, por conta de má postura e de vários outros problemas, a gente tem que ter a certeza. Porque muitas vezes alguma hérnia, degeneração discal está sendo causada por essa tortuosidade, né? Então, quando não é especificado, não vem na ficha lá do paciente, né? A especificação dos espaços, a gente faz esses 3 espaços. L3, L4, L4, L5, L5, S1, tá? Mas não é incomum, às vezes, o médico ortopedista que a pessoa passou, né, que foi lá reclamar de dor nas costas, pedir da L1 até a S1, tá? Coluna toda, todos os espaços. Então, a L1, L2, L2, L3, aí as 3 de cima ali que eu citei. Vai fazer a coluna toda. Aí são 5 espaços, tá? São os 5 espaços. Do mesmo jeito da cervical, se for suspeita de trauma,
aí não vai cortar bonitinho entre... não fala? Entre as vértebras. Aí vai cortar da T12 até a S1. Aqui eu errei, eu tenho que mudar, tá? Depois eu vou recolocar lá. Aqui não era a foramen magna, aqui essa daqui era da torácica, esqueci de mudar. Aqui vai ser da... Opa, errei a caneta. E vai ser da T12, que vai ser a última torácica lá, até a S1, tá? Ele vai pegar todo, e em bloco, que aí ele vai puxar aquele blocão, aquele retângulo todo nessa parte. Ó, aqui também, tá vendo, ó? T12. Então, no caso lá do bloco, ele vai puxar um blocão daqui até aqui, assim. Mas através da cervical, tá? Através da imagem do perfil. Que também, ó, a gente conta, né, do sacro para cima, então, ó, sacro, L5, L4, L3, L2, L1, T12, beleza. T12, ela tá sempre acompanhada das... Opa! Aqui, ó. As costelas, essas duas costelas aéreas aqui, ó, essas duas costelas falsas, tá? Ela sempre vai estar nessa altura. Então, você também pode identificar a T12 e contar. Vai acontecer, às vezes, na hora que você estiver contando, aparecer uma sexta vértebra aqui, tá? Uma L6, é aquele negócio que eu falei, ele vai ter a condição. No caso da lombar, a gente pode usar qualquer uma das duas para contar, porque tanto o AP, né, a imagem AP, quanto o perfil, ele serve para contar, né? Ele facilita para contar. Mas é aquilo, nessas imagens, eu estou trazendo imagens de pessoas que a coluna está em boa condição, não tem nenhuma tortuosidade, nenhuma mínima escoliose, ó, não tem degeneração discal, o disco está numa espessura boa. Tem gente que isso daqui, ó, o osso daqui tá bem aqui dentro, assim, um baita de um bico de papagaio, e esse espaço é quase virtual, nem existe. Nem existe, de tão zoado que tá as costas da pessoa. Por causa de velhice, às vezes onde a pessoa trabalha, a cadeira não é ergonômica, então acaba causando má postura e acaba causando vários problemas, né? Então, a gente faz a contagem. O certo, sempre me ensinaram, quando eu estagiava e trabalhava, contar nos dois. Contar nos dois, tá? Tanto na AP quanto no perfil, para bater a quantidade. Então, se der 5 aqui, tem que dar 5 naquela ali, e vice-versa. Ah, deu 6 aqui, tem que dar 6 aqui também. Se alguma tá errando o número, ou você tá contando a mais, ou você tá contando a menos, tem alguma coisa diferente. Aí nessa hora a gente chama um colega para ter certeza que a gente não tá vendo coisa a mais. Porque 2 cabeças e 4 olhos enxergam melhor do que só 2 e só uma, né? Então é sempre... Mas se você conta 5 vértebras, na outra 5 vértebras também, beleza, tá? Assim como na cervical, a gente vai usar o perfil para fazer a contagem. Depois eu vou ver até se eu recoloco lá no AVA, mas com uma imagem melhor e em pé também. Mas, ó, tá vendo? Ó, os 3 últimos... aqui, ó, os 3 últimos espaços, L4, L5, L3, L4, L4, L5, L5, S1. Ó. É que aqui tá ruim por causa do contraste. Ou se for no caso, que nem eu falei, de suspeita de trauma na região das vértebras, né, que está sendo estudado, puxar da T12 até o sacro. Nossa, deixa eu mudar a cor aqui, não dá para ver nada. Até o sacro, tá? O sacro, vou até voltar aqui. O sacro, pode ver que eu coloquei um S e de 1 a 4.
que acontece? O osso do sacro, ele é, na verdade, 4 vértebras que se fundiram. Então, o que acontece? Elas são 4 vértebras que dão continuidade, mas elas acabaram se fundindo e formando esse formato, né, de pá. Parece uma pá, né? Ele parece uma pá, né? Ele faz isso aqui. E os coques que estão aqui no finzinho, que são também de 3 a 4 ossículos que são unidos, né? Que são fundidos também, são unidos. Mas, no caso do sacro, quando a gente vai fazer estudo, se a gente faz um estudo mais aprofundado, e eu coloquei lá lombosacra, que às vezes tem a necessidade de fazer mais uns cortes, dentro do sacro a gente consegue ver que ele tem diferenciações, tá? Você consegue perceber que mesmo tudo fundido, unido, você percebe que tem uma diferença entre os corpos. A do S1, S2, S3, S4. Ele vai diminuindo até chegar no cox, tá? Existem casos que a gente tem que dar um foco no sacro. Mas aí é outros... É quando a pessoa tem algum problema específico, tá? Principalmente gente que tá com... como fala? Isso o médico pede também, né? Do mesmo jeito que o médico pode pedir cortes do espaço entre L1 e L2, ele pode fazer o contrário. S1, S2, incluir cortes mais abaixo, né? Mais para o sacro. Vamos lembrar que aqui no sacro, ó, tem dá até para ver aqui na radiografia, tem esses pedículos, esses espaços por onde vai passar várias inervações, principalmente o nervo do isquio, né? O nervo isquiático, onde a pessoa sente muita dor. Então, às vezes, eles pedem para fazer uns cortes a mais, tá? A primeira imagem, a segunda imagem, e a última imagem também. Assim como naquele de cervical, ele está usando a janela de osso, tá? Bom. Também, assim como na cervical, a gente vai usar a mesma janela, o mesmo janelamento, standard, com os valores específicos para mostrar melhor a ramificação, né? Para dar uma ênfase na ramificação nervosa. E o osso bone, que é para fazer a parte específica dos ossos mesmo, né? Na parte do osso. No caso, na nossa imagem aí, nas duas imagens, tanto no primeiro corte quanto no último do exame, aqui o sacro já, ó, tá? A gente percebe que, na verdade, ele usou, na imagem está sendo a de osso, né? Eu não consegui. A de espinho ou a standard, né? Que é partes moles. E eu não tenho certeza se no livro tem. Deixa eu dar um bisu aqui de novo. Ele tem um pouco... Quer ver? O livro que eu mandei para vocês, ele tem duas imagens mostrando a outra... Como chama? A outra janela. Aqui tá como página 46. Eu não tenho certeza. Depois eu abro... Vou terminar de explicar, eu abro o livro e mostro, a gente vê se é a mesma página, porque o digital é diferente do meu que eu tô segurando aqui, que é o impresso, tá? E a janela, né, o janelamento. Aí, da mesma forma do outro, a gente também vai fazer 24 a 30 imagens, tá? É claro, vai depender da quantidade de espaços que o médico vai querer. Se ele pedir os outros dois espaços acima, L1 e L2, ou espaço abaixo, né? Aí a gente aumenta a quantidade de imagens, né? A gente aumenta, aí aqui o valor mínimo de imagens vai aumentar. Mas a mesma coisa para a cervical. 2 filmes, um com cada janela, primeiro o scout e depois as imagens. No caso aqui, o perfil também, tá? Pode ser que em algum lugar o pessoal
Tem alguns setores que, às vezes, no lugar do perfil, eles colocam de frente. Não está errado. Vai depender. Isso daí é também uma característica de cada setor, tá? De cada setor. Mas as duas, e usando esses janelamentos. Todas essas tabelinhas aqui que eu coloco em todos os protocolos, esses valores eu peguei do livro que eu passei para vocês do Almir, tá? Aquele de tomografia. Lá no finalzinho, ele tem uma tabela com todos os protocolos. Tem no digital também que eu mandei para vocês. Eu não sei se eu avisei, mas é simples. A tomografia de coluna é uma das mais simples. E claro, assim como na cervical ou na torácica, se a pessoa chegar no setor de radiologia que a gente trabalha e no pedido médico tiver uma suspeita de metástase óssea na região lombar, aí nesse caso, assim como na cervical e na torácica, a gente tem que pedir para a enfermagem fazer a punção, fazer o acesso e colocar para a gente poder aplicar contraste, tá? Com os mesmos valores que a gente viu até agora. Se for adulto, 1 ml por quilo da pessoa. Só que nesse caso, no caso de suspeita assim, de metástase óssea, a gente não precisa ficar fazendo aquelas várias fases. Fase arterial, fase portal, equilíbrio, não precisa. A gente geralmente a gente acaba usando a fase de equilíbrio, tá? Que é o meio termo, né? A passagem entre as duas. Porque qualquer coisa que precisar ver, se tiver uma metástase óssea, você consegue ver ela em qualquer fase. Porque vai ficar bem branco assim, ó. Vai ficar. Eu já vi. Uma época, quando eu fazia estágio no Mário Covas, sim, eu já estagiei no Mário Covas na época da pós, apareceu uma paciente, mas uma suspeita de metástase óssea no sacro. A suspeita era no sacro. Quando a gente fez o exame, ele realmente começava no sacro, fazia uma bolota aqui assim, ó. Sabe essa característica acinzentada aqui assim do osso? Essa parte cortical assim? Deixa eu pôr aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso daqui, o sacro dela aqui não acabava assim, ele não fazia essa borboleta, ele tinha uma bolota enorme, ele continuava, ele fazia uma continuação. Só que a metástase estava tão grande, né? Virou um tumor tão grande que no scout dela, você via ele crescendo aqui assim, ó. Enorme. Era de osso mais fino, mas assim, muito grande. Formou uma bolha, uma coisa. Era muito triste. Teve que usar contraste. Fizeram a fase 100, né? Fizeram 4 filmes, praticamente. Esses dois, assim, igual a gente faz, e um terceiro com partes moles com contraste. Aí você via, assim, ele bem grande. Então, quando é caso, assim, de suspeita, de tumor, essas coisas assim, aí vai usar o contraste. Mas, na rotina da coluna, não precisa contraste. As estruturas, elas já se autocontrastam, né? Então, a gente não tem tanta a necessidade. Espera aí que eu vou abrir o livro para mostrar que ali no livrinho eu consegui. Espera aí. Não, peraí. Livro. Carambola.
Eu vou fazer um comparativo aqui. Peraí. Estão vendo? Ó, Sim. aqui, Sim. Eu não tô vendo, não. ainda não apareceu o livro, dá um tempinho que ele vai aparecer. Às vezes Eu demora, tô vendo. às vezes demora um pouquinho. Ó, nessa imagem de cima, nessa daqui que eu tô passando o círculo, ele tá com essas duas, na verdade. Essas duas aqui, elas estão com o filtro para partes moles. Ela está com o filtro para as partes moles. Como é que eu sei? Porque as partes moles aqui em volta dela tá um cinza claro. E na hora que ele corta a parte do disco aqui, ó, ele aparece essa parte aqui no meio. Coisa que não dá para ver, ó, nessa daqui que tá praticamente um pouco abaixo, ó. Peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um recorte e cola aqui e vou jogar no PowerPoint, que às vezes fica mais fácil de ver. Copiar, que às vezes fica mais fácil de visualizar, né? Peraí que eu vou compartilhar do próprio PowerPoint, que fica mais fácil, tá? Colocar as duas imagens que eu queria. Às vezes fica melhor para ver. Agora vocês estão vendo? Tem duas imagens aí, estão bem ruinzinhas, mas dá para ver diferente. Dá pra ver, Pro. Dá para ver agora, né? Tá. Essa daqui, Sim. a da esquerda, a do lado esquerdo, ela tá com parênquima de standard para partes moles. Tá vendo? Ela tá com parênquima para partes moles. Notem que as partes musculares aqui, ó, que nem esse músculo aqui na frente aqui, essa estrutura aqui na frente aqui, ó, a lateral dela aqui, é o músculo psoas, que é o músculo que faz a coluna ficar em pé, tá? Tem outro músculo aqui, outros músculos aqui da coluna. Então, ó, você pode ver que ele fica um cinza mais claro. E o osso, ele fica uma massa branca, né? Uma parte branca. Ele não tem, como fala, especificação. Ele é só o branco geral dele. Mas note como as partes moles, ó, eu consigo ver bem bonitinho o formato aqui, ó, da medula, ó, que é a medula espinal. E os outros ossos e as outras estruturas das partes moles. É que aqui, no caso, o corte está numa altura que a gente quase não tem raízes nervosas passando, geralmente é um pouco mais acima. Isso daqui ele já está, esses dois cortes já está no nível de sacro, tá? Mas é mais ou menos só para vocês terem uma ideia da diferença da janela, tá? Então aqui é o standard e aqui é o bone. Ó, você consegue ver bem a parte da medula óssea, né? A gente consegue ver essas ramificaçõezinhas, que eles chamam de trabécula, e essas coisas assim, onde é mais grosso, onde o osso é mais denso, onde ele é mais fino, né? Essas diferenciações
texturas dentro do próprio osso, né? A parte que é mais densa, a cortical, a parte que é mais medula, a parte mais acinzentada. Mas a melhor forma de saber qual que é qual são essas musculaturas em volta da vértebra. Quando for o standard, elas ficam um cinza bem claro. E quando é o bone, fica bem escuro. Só o osso aqui ilumina, né? Ele parece que ele acende. Ele tem várias... você consegue mais informações do osso. Aqui ele tá um bloco branco. Então, essa é a diferença. Tanto, é claro, é a mesma janela, né? Para tanto cervical, quanto lombar, quanto torácica, tá? Até mesmo na torácica, que eu não foquei tanto, a gente também usa essas mesmas janelas e vai dar essa diferença. Tanto no coincidiu, tá? Tanto no meu livro impresso aqui, quanto naquele que eu passei para vocês, pelo WhatsApp, a página 46. Quando vocês abrirem o PDF, na parte lá é página 46. Deixa eu arrumar um negócio aqui que eu tinha escrito errado outra hora ali. Que tipo de tecido é a máscara que a Simone pegou, mãe? Uma coisa, tô lembrando aqui uma coisa que eu esqueci de comentar sobre o... Não, torácica aqui, peraí. Uma coisa que eu esqueci de comentar. A espessura do corte e o campo de visão, né, o FOV dele. No caso da espessura do corte, como a nossa região já é um pouco maior, né, ela não é tão pequenininha que nem as vértebras cervicais, ela já é uma vértebra maior, mas mesmo assim a gente tem que ter uma acurácia, ou seja, uma quantidade de cortes maiores, né, para ser bem estudado esses espaços. Aí, nesse caso, a gente pode usar uma espessura de corte de 2 a 3 milímetros, mas aquilo, como eu falei, a gente está estudando um espaço, né? Então, a gente tem que cortar um pouquinho, pode cortar um pouquinho mais grosso, porque o espaço vai ser um pouquinho maior, porque a estrutura também é um pouco maior, mas não muito também, não pode passar de 3 milímetros, tá? E um campo de visão de 14 centímetros. Eu não sei se vocês perceberam, mas principalmente na região da lombar, da coluna lombar, se a gente for analisar, a gente vai estar fazendo cortes de novo na região abdominal, que a gente viu semana passada. Porém, como eu tenho um foco de fazer cortes, mas o meu foco não é mais no abdômen, nos outros órgãos do abdômen, se na parte posterior, onde está a coluna, o FOV diminuiu. É que eu não vou abrir de novo a outra lá para não confundir, mas ela diminuiu. Na coluna, se vocês puxar lá no conteúdo de vocês, né, que vocês baixaram, e pegar de abdômen que eu dei semana passada, o valor aqui do FOV é entre 22 a 24 centímetros.
Por quê? Porque eu não quero ver só uma única parte do abdômen. Eu quero ver o abdômen todo. Eu tenho que ver o abdômen todo. Então, ele é maior. Então, a função do FOV é isso. É como se fosse uma lupa. É como se ele fosse focar em um determinado local. Quando eu preciso aumentar, eu preciso ver o total, né? No caso, o abdômen, que é o que a gente viu semana passada, aí ele aumentou. Por quê? Porque todo o abdômen tinha que aparecer na imagem, todas as estruturas, inclusive a região da coluna. Então, a gente via tudo, todos os órgãos, né, tudo. Como aqui, apesar da lombar estar na região abdominal e pélvica, né, começa no abdômen e termina ali na pelve, passa por toda essa parte, eu não quero ver os outros órgãos. Eu já estudei os outros órgãos em outro momento. Eu quero estudar a coluna, então eu diminuo o meu FOV para dar ênfase aqui, ó. Pode ver, ó, que ele só tá dando ênfase aqui, ó. Então ele vai diminuir, né? Ele não tem mais aquela amplitude grande, ele dá uma diminuída, porque o que me interessa no abdômen agora não é os outros órgãos, é essa região aqui, ó. Região posterior, a região das vértebras, né? Então, o FOV é muito importante a gente saber o valor do campo de visão de cada exame, porque ele vai fazer essa diferença. Eu falo brincando que é como se fosse uma lupa, né? Mas não uma lupa no sentido de zoom, mas sim uma lupa no sentido de dar foco a uma determinada região. Através do FOV eu consigo dar um foco melhor em alguma estrutura, né? Às vezes, uma região tão grande quanto... A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente vai estudar as vértebras torácicas. Eu vou usar ali 13, 14 centímetros também de FOV. Por quê? Porque eu não estou estudando mais pulmão e região cardíaca. Eu estou estudando as vértebras torácicas. Aí eu vou dar um foco, eu vou diminuir e vou colocar nessa região. Aí eu coloco ela em cima da região que eu quero. Tranquilo? Depois eu falar muito. Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo de boas? Sem problemas agora? Sem perguntas? Tudo bem, De professora. boa. De boa. A coluna cervical, as colunas, elas são mais simples, elas são mais, como fala, não tem muita informação. A informação, ela está na própria imagem, né? Eu já arrumei aqui as coisas que eu escrevi errado, eu já vou recolocar lá depois da janta, tá? Só vou tirar um printzinho aqui, mostrando para ver todo mundo. Tranquilinho? Então, o pessoal que entrou depois, só para avisar. A prova B2 vai ser no dia 19, tá? Vai ser o mesmo esquema da B1, vai ser digital, porque ainda não tem, né? Da previsão para voltar, acho que é só agosto, né? Então, vocês vão ter um tempo de férias. A questão das férias também eu não tenho certeza, mas acho que sim, porque como a gente não parou, né? Não teve, não adiantaram férias na Anhanguera, a gente deu continuidade, então provavelmente vocês vão ter uns dias de descanso em julho. Isso principalmente o pessoal do quarto e do quinto. O pessoal do sexto está se formando, está dando graças a Deus, né?
não tem tanta diferença. Porém, o pessoal do quarto e do quinto, né? Que era a turma do quarto e do quinto, vão ter uns dias de descanso. Eu só não sei exatamente quando que vai iniciar e como que eles vão fazer, quantos dias eles vão dar, tá? Mas então a prova vai ser dia 19/6, não sexta-feira que vem a outra, tá? Se estudar, se fizer o questionário lá, aquele questionário das perguntas lá, bem focado, bem prestando atenção, abre o material, e aquelas atividades já fica bem estudado, principalmente o questionário, tá? Eu vou me basear naquele questionário para montar a prova. Vamos basear nos temas do questionário, tá? Então, se fizer o questionário, mas mesmo as atividadezinhas também fica bem estudado no geral para a prova. Vai ser do mesmo jeito que foi a B1. Então, vai ser né, na forma online, lá naquele Microsoft Forms. Vão ser 10 questões, 6 alternativas, 4 escritas, tá? Com base em todos esses protocolos que eu passei. Praticamente os mesmos protocolos que eu cobrei no questionário, tá? Então, abre o questionário, abre o vídeo que a gente manda lá, vai fazendo, vai estudando para quem ainda não fez, né? Estava esperando essa última aula, desse último conteúdo. Vai fazendo, se tiver dúvida, chama, né? Às vezes, de repente, eu digitei alguma coisa errada lá no questionário, me avisa. Pode avisar, porque, né? Para não prejudicar nem você que percebeu, nem os outros colegas. Mas aí, conforme for surgindo dúvidas, pode ir chamando. Mas se fizer o questionário que é com base em todos esses protocolos aqui que eu passei, consegue passar na prova tranquilamente, tá? E não deixem de fazer as atividades. Eu tenho até o dia 20, sábado, dia 20, para pôr as notas. Então, quanto antes vocês fazerem, mais rápido vocês vão ter a nota das atividades de vocês. E aí, no dia da prova, vocês podem fazer um pouco mais sossegado, sem ter que ficar gabaritando prova, tá? Vai ser até o dia 13 mesmo, né? O quê? Para responder as atividades. Isso, até dia 13. Se eu Ok. perceber, a menos que eu perceba que o pessoal está demorando muito, aí eu posso estender, mas aí no máximo eu estendo até a quarta-feira, dia 17. É o máximo que eu consigo estender, tá? Porque senão aí fica muito. Porque senão aí vai ficar muita coisa para eu corrigir. Aí vai ficar 4 atividades, o questionário, as outras 3 atividades e a prova. Eu vou acabar fazendo o samba do crioulo doido e eu não vou corrigir nada direito. Então, vão fazendo as atividades, principalmente aquela da pesquisa, que é mais simples, que é só fazer a pesquisa e escrever o testículo. Essa daí já pode ir fazendo, porque não depende do meu conteúdo, tá? Mas tentem fazer para assim no dia 19, vocês, na semana da prova, vocês ficam, como fala, livres para estudar só para a prova e fazer só a prova, tá? Porque depois de 20 eu não vou conseguir mais postar mais nota nenhuma. Beleza? Beleza. Então sua prova vai ter dissertativa e alternativa também, né? Isso, 6 alternativas, 4 dissertativas. Certo. A Flávia tinha falado alguma coisa em algum momento, acho que só que acabou cruzando. Não, eu perguntei. Ela estava saindo da reunião. Eu ia perguntar a mesma pergunta que o Paulo fez. Aí, como ele perguntou, a pergunta valeu para mim também, a sua resposta. Ah, então tá bom. Era das atividades. Obrigada, viu? Opa, imagina. Tranquilo? As partes os PowerPoint de hoje eu já coloquei lá, mas eu vou reaver. Aí, qualquer coisa, amanhã vocês baixam de novo com a correção, tá? Quem ainda não baixou, vai baixar ele já corrigido.
Mas quem já tinha baixado, se quiser, depois baixa de novo com a correção certa, né? Com aquelas partes que eu tinha trocado. Beleza? Ok. Beleza. Qualquer dúvida nas atividades, me Ok. chama. E... Bom, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Pro. Boa noite. Bom fim de semana e boa semana para vocês. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite.